Olá, eu me chamo Silvaneide, sou fotógrafa há 4 anos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Photoshop. Aqui na minha frente eu tenho algumas anotações e vou passar tudinho aqui para vocês. Mas o que é o Photoshop? O Photoshop é um programa avançado onde muitos profissionais utilizam ele como designs gráficos. Nós profissionais da área da fotografia utilizamos para fazer montagem da capa dos álbuns, edições de fotos mais avançadas. Qual que é a diferença entre o Photoshop e o Lightroom? A diferença é que no Lightroom nós conseguimos só fazer apenas ajustes básicos, né? Ajustes de entrada, como mexer na exposição, aplicar a nitidez de entrada. Então no Photoshop nós temos várias funções que no Lightroom não tem. Mas por que é importante usar o Photoshop? Porque nele a gente consegue fazer ajustes que no Lightroom não consegue. Como exemplo, quando o cliente pede para remover alguma espinha que nasceu no dia do ensaio. Então, no Photoshop você consegue remover facilmente essa espinha. Mas por que investir em aprender a utilizar o programa? Porque vai aparecer diversas situações que você vai precisar usar algumas ferramentas do Photoshop. Um exemplo, quando a gente fotografa mulher. Normalmente, quando a gente fotografa, dependendo do ângulo, a gente pega o braço da cliente, tá meio cheinho. Então, nós, mulheres, sempre pedimos para dar uma afinada no braço. Então, no Photoshop tem um botãozinho lá que você aperta e você consegue diminuir o braço da cliente. Qual que é o maior benefício de você saber utilizar o Photoshop? Usar o Photoshop você vai conseguir realçar ainda mais a sua fotografia. Por exemplo, você consegue realçar ainda mais a cor do cabelo da cliente, realçar o olhar da cliente. Às vezes o olho da cliente é verde, você consegue realçar, você consegue dar mais vida, né, para esse olhar. Às vezes na área dos olhos, né, costuma de repente, dependendo de onde a gente fotografar, dependendo da luz quando a gente fotografar, o cliente fica todo claro, mas a parte dos olhos do cliente fica um pouquinho escuro. Então você consegue realçar somente essa parte dos olhos. Então usar o Photoshop, né, vamos dizer assim, você consegue realçar ainda mais as fotos do cliente. Onde as pessoas erram usando o Photoshop? Eu diria que não usando o Photoshop, porque muitos usam o Photoshop, mas utilizam as mesmas configurações que no Lightroom tem. Um exemplo, quando a gente fotografa e ao ar livre, normalmente a gente está sujeito a ter um monte de distrações, né? Como lata de lixo, poste colorido, um lixo no chão. Então a gente consegue remover esses itens, né, desnecessários que não precisa estar ali na nossa foto. Então a gente consegue usar o pincel de recuperação de manchas no Photoshop que remove tranquilamente. Mas por onde começar na hora de usar o Photoshop? Primeira coisa que você vai fazer você pode importar a foto do Lightroom para o Photoshop. Apertando Ctrl E, os dois juntos, Ctrl E, vai importar a foto do Lightroom para o Photoshop. Né? Importando dessa forma, a foto já vai estar lá no Photoshop. Eu indico você começar a fazer a limpeza de cena. Como eu acabei de falar, você vai usar o pincel de recuperação de manchas ou então usar o carimbo. Então você vai começar a fazer a limpeza de cena. Você pega dessas ferramentas, o pincel ou o carimbo, clica e remove o lixo, a lata de lixo, aquele poste, alguém, você consegue remover também alguma pessoa que passou ali na hora da foto, você consegue remover. Depois de que você fizer a limpeza de cena, você pode mexer na exposição da foto, clareando, escurecendo. Você pode clarear a foto por inteira e depois você vai fazer a revelação localizada somente na cliente. Depois você pode começar a fazer a parte da coloração. A parte da coloração você vai, depois da exposição, você vai mexer na curva de tons, você vai mexer na calibração. Depois você pode aplicar o contraste, que no caso seria na curva de tons. E você consegue também aplicar a nitidez de entrada no próprio Camera Raw do Photoshop. Se por acaso você todas esses passo a passo que eu te falei, você pode fazer no Lightroom também.
Então, quando é melhor usar o Photoshop? Eu indico, se eu não sei qual que é a forma que você trabalha, mas se você trabalha com grande quantidade de fotos, um exemplo, 80 fotos, 100 fotos, isso no caso de ensaio fotográfico. Normalmente, nos meus pacotes é no máximo até 40 fotos, porém, nessa quantidade eu não importo todas elas para o Photoshop. Nesses casos, quando é muitas fotos, eu edito elas somente no Lightroom. Então, se você trabalha com poucas fotos, menos quantidade de fotos, um exemplo 10, 20, você pode passar essas fotos lá para o Photoshop, que aí você pode fazer todos esses ajustes aqui que eu te passei, como usar o carimbo, fazer a limpeza de cena, aplicar a nitidez de entrada, aplicar a nitidez final. Existem alguns efeitos colaterais se você usar demais o Photoshop. Na verdade, tem algumas funções no Photoshop que precisa tomar muito cuidado. Um exemplo é o Liquify, que no caso é o dissolver. Eu dei um exemplo da gente conseguir afinar um pouquinho o braço da cliente. Se você não souber utilizar da forma mais correta, você pode até deformar a cliente. Quem já viu, vou dar um exemplo, alguém lá na praia, uma moça bem bonita lá na praia, faz a foto e quer diminuir a cintura. Porém, ela esquece que lá no fundo tem a linha do horizonte. Então, de repente, se você não souber usar o Liquify, exagerar, vamos dizer, você pode até conseguir diminuir a cintura da cliente ou sua cintura. Porém, você vai entortar a linha do horizonte. Então, quando você diminui a cintura, você pode mexer na linha do horizonte. Então, vai ficar nítido que você mexeu ali na cintura. Então, o único efeito colateral seria esse. Tem que tomar muito cuidado. Você pode usar o dissolver, né? Que é a mesma coisa. O que faz seria em inglês, o dissolver. Você pode utilizar, mas de forma cautelosa, né? Para não deixar uma coisa muito artificial. Como eu organizo as fotos, né? Eu acabei de falar, eu não costumo passar todas as fotos do ensaio, do evento para o Photoshop. Por quê? No caso de festa infantil, são muitas fotos, então eu não consigo editar todas ali. Eu posso, como é em grande quantidade, eu posso editar todas no Lightroom. Eu posso editar uma foto só. De repente, se eu tirei muitas fotos com a mesma luz, com o mesmo ângulo, no mesmo local, eu faço edição somente em uma foto e sincronizo em todas as outras fotos com a mesma luz, no mesmo local, que assim torna o fluxo de trabalho bem mais rápido do que você editar uma foto uma por uma, então vai acabar que vai demorar muito. No caso, quando é fotos, retratos, 10, 20 fotos, eu tenho um tempo, né? Eu dou o prazo para o cliente, né? De 15 a 20 dias, e eu pego essas 20 fotos e edito uma por uma no Photoshop, que no caso eu vou realçar ainda mais cada foto, eu vou conseguir trabalhar mais nela, né? Vou aplicar a nitidez de entrada, vou aplicar o contraste. Então, quando a gente utiliza o Photoshop, no Photoshop ele tem várias funções, várias ferramentas que a gente consegue, com certeza, dar mais vida na foto. Aqui eu anotei, tem alguma exceção que não pode usar alguma ferramenta? No caso, eu diria, vou dar um exemplo também. Teve uma vez que uma cliente minha, ela falou que ela fez um ensaio da filha dela e quando recebeu as fotos, a fotógrafa tinha tirado o sinal da criança, o sinal de nascença da criança. Então, tipo assim, ela deformou a criança, porque aquele sinal é dela mesmo, não é uma espinha que nasceu dela. Afinal, a menina era bebê. Então, ela tinha um sinalzinho aqui perto do nariz e a fotógrafa removeu. Então, nesses casos, quando tem alguma mancha, assim, você pode perguntar para o cliente se você quer que remova ou não, para não acontecer isso, de você remover uma coisa que não era para remover. Mas, por onde é melhor editar as fotos? Pelo computador ou pelo celular? E eu digo que depende. Por que depende? Porque eu tenho o meu computador, eu tenho o meu notebook.
Então, editando as fotos no computador torna o meu fluxo mais rápido. Agora, quem não tem computador vai precisar dar um jeito, né, de fazer essas edições de fotos. Pode utilizar o celular. Porém, no celular não tem todas as funções. Vai depender da sua realidade. Se você não tiver um computador, você vai continuar editando as suas fotos pelo celular. Porém, não tem todas as funções que no computador teria, tá? Eu indico você fazer a compra do assinatura do programa. Eu indico você fazer essa assinatura que é R$ 44 mensais e sempre tem atualizações, sempre quando tem alguma função nova, né, nos programas, no Lightroom e no Photoshop, você consegue fazer essa atualização. Antes, quando eu não sabia mexer, não sabia fazer edição nenhuma de foto, quando os clientes me pediam para retirar uma mancha simples do rosto, eu me tremia toda, eu não sabia nem por onde começar. Então, quando os clientes me perguntavam, Sil, você faz tratamento de pele? Sil, você remove espinha? Eu falava, olha, eu não faço, eu só removo, só faço edição simples, né, na foto. Mas por quê? Porque eu não sabia, e é uma coisa tão simples, né, que parece até ser um bicho de sete cabeças para quando a gente não sabe de fazer alguma coisa. Isso serve para qualquer outra coisa que você queira fazer. Às vezes a gente tem muito medo, mas depois que descobre, depois que aprende, a gente vê que era uma coisa bem simples. E muitos acham também que a minha foto ela fica feia, eu não consigo recuperar ela no Photoshop. E na verdade eu digo que mesmo que você só tenha aquela lente do kit, a 1855, que no caso eu tenho ela e tenho a 50 mm, e você vê que a qualidade das fotos, quando você tira de uma e quando você tira de outra, você vê a nitidez, a diferença. A 50 mm, a nitidez dela é bem melhor do que a lente do kit. Então, se você só trabalha com a lente do kit, a 1855, a gente consegue dar mais vida para essa foto utilizando alguns recursos que tem dentro do Photoshop. Então, eu vou mostrar para vocês agora no computador um exemplo. Essa foto eu fiz com a 1855. E a gente vai ver a diferença de como que ela vai ficar sem usar o Photoshop e usando algumas técnicas do Photoshop. Pode ver aqui o que eu fiz, ó. Mexi na exposição, nos realces, nas sombras e nos pretos, dá contraste, né? Claridade eu usei um pouquinho. Deixa eu ver as curvas de tons. Usei também. Então aqui eu fiz mais os ajustes mais básicos, né? Apliquei nitidez de entrada, calibração, eu usei um pouquinho da saturação do azul. Então, olha só como estava e como ficou. Então, agora eu vou pegar essa foto e vou importar ela lá para o Photoshop, para a gente finalizar ela lá. Mas antes, deixa eu te mostrar. Você já pensou se a gente não soubesse editar, fazer essa edição simples? Se alguns anos atrás eu não soubesse mexer no Photoshop, eu iria entregar a foto assim, ó, com algumas imperfeições, né, que atrás, ó, eu não teria feito a limpeza de cena, tem algumas fitas, né, coladas aqui na parede, alguma sujeirinha. O rosto da cliente tá bem escura, né, ó, tá bem escura, então alguns anos atrás eu teria entregado essa foto aqui tranquilamente. Mas, né, com o passar do tempo, a gente vai se especializando, né, vendo o que pode melhorar. Então, eu vou importar essa foto aqui lá pro Photoshop para a gente realçar ainda mais essa foto. Ela já está bonita, mas a gente consegue melhorar ela ainda mais. Então, dá Ctrl E, essa foto vai lá pro Photoshop. Então, a gente vai começar. Eu sempre duplico a camada, né? Então, para poder... Aqui a gente consegue realçar ainda mais o olhar da cliente. A gente consegue clarear, né, essa parte dos olhos. Quando a gente clareia essa parte dos olhos, mostra que tá bem nítida a foto, né? Então, a gente vai criar uma camada. Nós vamos criar uma camada com pincel na cor branca. A gente vem
e clareia essa partezinha aqui. Se chama íris, essa partezinha aqui dos olhos, então você clareia bastante. Na parte preta, essa bolinha aqui, a gente escurece. Então, a gente escurece essa parte preta e a gente clareia essa parte branca do olho. Aqui na lateral também a gente pode escurecer um pouquinho. É que os olhos dessa cliente é castanho, mas você pode clarear um pouquinho também. Se os olhos dela fossem verdes ou azuis, a gente poderia clarear um pouquinho e ia dar bastante destaque. Mas mesmo sendo castanha, a gente consegue clarear um pouquinho mais. Pouquinha coisa a gente mudou, mas já dá bastante diferença. Aqui, ó, na parte do cabelo também, o cabelo dela é loiro, então a gente consegue clarear essas partes mais claras e escurecer as partes escuras, se você quiser. Olha só. Tenta dar uma olhadinha aqui nos olhos e na parte aqui do cabelo, onde a gente mexeu. Olha, antes e o depois. Então, deixa eu agrupar essa camada pra gente ver tudo. A gente consegue aplicar na nitidez. A gente consegue aplicar também a nitidez final. Então, aqui eu apliquei a nitidez final. Então, a foto estava assim e ficou assim. Antes e o depois. Aqui você também pode, se você quiser aplicar contraste, você pode usar a camada de ajustes, a curva de ajustes. Você pode criar um ponto aqui nas sombras e um ponto nos realces. Se você baixar, vai dar um contraste, porém escurece, tá vendo? Olha só. Pode aplicar um pouquinho e na parte dos realces você pode erguer um pouquinho. Na parte do branco também você pode deixar um pouquinho tomate. Na parte do preto também. Antes e depois. Então vamos ver a foto por inteira como ficou. Olha, essa foto ela foi tirada com a lente do kit, a 1855. Então pode ver que a foto ficou bonita, ficou legal, né? Pelo equipamento ela ficou muito boa. Porém, a gente sempre consegue melhorar, né? Basta a gente querer, a gente consegue melhorar tudo. Então ela tava assim e ficou assim. Olha só, parece que tinha uma neblina em cima da foto. Vou colocar um pouquinho mais de longe para a gente poder conseguir ver ela toda. Então vou colocar um pouquinho ela de longe para a gente conseguir ver ela mais de longe. Então ela tava assim e ficou desse jeito aqui. A gente conseguiu dar mais vida para a foto, né? A gente conseguiu aplicar mais contraste, realçamos ainda mais a foto. Então está comprovado que mesmo você tendo o equipamento de entrada, né? Mesmo usando a lente do kit, você fazendo uma edição inicial lá no Lightroom, você consegue melhorar ainda mais a foto
utilizando alguns ajustes no Photoshop. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve terá mais vídeos para vocês.